Esse foi o último ponto da mensagem da semana passada, em chamas para Deus. E o texto que Paulo usou, ou o texto usado lá, foi aquela fala de Paulo onde ele diz assim: eu sei em quem tenho crido, foi esse versículo que eu usei, eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Então o homem que tinha, você já viu isso, que tinha tudo para estar decepcionado, para desistir da vida, com agrilhões nos pés e nas mãos, ele está escrevendo para Timóteo: Timóteo, o meu coração está pegando fogo, eu quero que o seu pegue fogo por Deus também. As cadeias não apagaram a chama do seu coração. Mas a questão aqui é viver em função daquele dia. Um outro texto, ele está dizendo em Filipenses 1,6, diz assim: estou convencido, Paulo dizendo, de que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la, ó de novo, até aquele dia de Cristo Jesus. Olha a importância daquele dia. Um outro texto, Mateus 26, 29, exatamente o texto da ceia, e o que nós vivemos e experimentamos hoje, Jesus está dizendo assim: eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei vinho novo com vocês no reino do meu Pai. E agora Jesus faz uma advertência sobre aquele dia. Em Lucas 21, 34, ele diz assim: tenham cuidado, para que os seus corações não fiquem carregados de libertinagem, bebedeira, ansiedade da vida, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. Para mim, quando eu vejo isso aqui, o cristão só tem um dia, irmãos. Você e eu só temos um dia. Aquele dia do encontro pessoal com Jesus, esse é o nosso dia. Por isso eu estou dizendo, cada dia, viva cada dia em função daquele dia, é o único dia que eu tenho e que nós devemos pensar. Você e eu quero ler com você então esse texto, agora de Lucas, quero que você me acompanhe, Lucas 19, 11 a 27, me acompanhe, para você entender a base da mensagem nesta manhã. Jesus contou uma parábola, pensando sobre isto, para os que ouviram o que ele tinha dito. Agora ele estava perto de Jerusalém e por isso eles estavam pensando que o reino de Deus ia aparecer logo. Então ele está perto de Jerusalém, a hora que ele chegar em Jerusalém, ele implanta o reino dele. Eles que estavam pensando. Então Jesus disse, para eles entenderem, certo homem de uma família importante, foi para um país que ficava bem longe, para ser feito rei e depois voltar. E antes de viajar, chamou 10 dos seus empregados, deu a cada um uma moeda de ouro e disse: vejam o que vocês conseguem ganhar com esse dinheiro até a minha volta. Acontece que o povo do seu país o odiava, e por isso mandou atrás dele uma comissão, possivelmente para fazer pressão lá, dizendo: não queremos ele como rei, não votem nele, não aceitem ele. Foi essa comissão atrás dizendo que não gostavam dele. Versículo 15, o homem foi feito rei, e voltou para casa, e aí mandou chamar os empregados a quem tinha dado o dinheiro, para saber quanto haviam conseguido ganhar. E o primeiro chegou e disse: patrão, com aquela moeda de ouro que o senhor me deu, eu ganhei 10. Muito bem, respondeu ele, você é um bom empregado, e porque você foi fiel, em coisas pequenas você vai ser o governador de 10 cidades. O segundo empregado veio e disse: patrão, com aquela moeda de ouro que o senhor me deu, eu ganhei 5. Você vai ser o governador de 5 cidades, disse o patrão. Versículo 20, o outro empregado chegou e disse: patrão, aqui está a sua moeda. Eu a embrulhei num lenço e a escondi. Eu tive medo do senhor, porque sei que é um homem duro, que tira dos outros o que não é teu, e colhe o que não plantou. E ele respondeu: você é um mau empregado. Eu vou usar suas próprias palavras para julgá-lo. Você sabia que eu sou um homem duro, do seu ponto de vista? Que tiro dos outros o que não é meu, e colho o que não plantei? Então por que você não pôs o meu dinheiro no banco? Assim, quando eu voltasse de viagem, receberia o dinheiro com juros. E disse para os que estavam ali: tirem dele a moeda e deem ao que tem 10. E eles responderam: mas ele já tem 10 moedas, patrão. E o patrão disse: eu afirmo a vocês que aquele que tem muito receberá ainda mais, mas quem não tem, até o pouco que tem será tirado dele. Aí depois, sobre aquela comissão que foi atrás, ele diz: trago aqui os meus inimigos que não queriam que eu fosse o rei deles, e os matem na minha frente.
Esse texto é rico e a gente poderia ir longe nele e ver muitas coisas, mas eu vou me ater sempre a pequenas partes para a gente entender isso aí com uma decisão daqui e como nós podemos viver a vida que Deus tem para nós. Mas eu vou fazer um pedido a vocês. Eu vou pedir que você traga a sua Bíblia. Que a partir de agora você traga a sua Bíblia, abra no texto que eu colocar. Esse texto nós vamos ler juntos, mas os demais eu quero que você acompanhe na sua Bíblia, deixa ela aberta e você vai vendo quando eu mostrar. Somente esse que a gente lê juntos. Aí você fala, mas pastor, eu estou usando smartphone agora, celular. Ok, tudo bem. Põe no modo avião, para não ficar tirando a sua atenção. Vai lá, lê a Bíblia, faça as anotações, né? Para você ficar aqui na casa do Senhor e não ficar fora daqui, nesse pouco tempo que a gente passa com Ele. Se você observar no versículo 11, e aí você devia estar com ele aberto aí, você vai perceber que Jesus estava falando dele e da sua igreja, é assim que eu vejo. Porque ele estava entrando em Jerusalém e os seus discípulos então estavam entendendo errado, pensando, Jesus já vai implantar o reino, então, opa, beleza, né? Por isso que até aquela mãe pede para ele, olha, quando você assumir, põe um filho à direita e o outro à esquerda, tá bem? Né? Legal, né? Então eles estavam pensando isso. O próprio Herodes achou que Jesus vinha implantar o reino ali. Jesus explica depois que meu reino não é deste mundo. Mas porque eles não entenderam essa parábola, entenderam o que Jesus estava fazendo, ele conta essa parábola. Do meu ponto de vista, Jesus, essa parábola se refere a Jesus, o noivo. Ele está dizendo, eu vou voltar para o Pai. Não vou implantar agora. Eu vou para o Pai. Eu vou me tornar rei lá. Vou ser coroado. E depois eu vou voltar para buscar a minha noiva. E, em outras palavras, ele vai voltar para encontrar com você e eu, que ele somos os seus súditos, os seus servos, os administradores, os discípulos do seu reino. E aí cada um de nós vamos prestar contas do que nós fizemos com o que ele fez por nós. Então, para mim, Jesus está dizendo aqui, com essa parábola, é assim que vocês devem viver até que eu volte. Preste atenção, como você deve conduzir a vida. Se lá nós vivemos no sermão anterior, nós vivemos em chamas para Deus, nesse sermão nós vivemos cada dia, pensando no último ponto, em função daquele dia. Coração pegando fogo, mas um coração comprometido, um coração obediente. Então é a maneira certa de viver, e onde deve estar o nosso coração, é isso que ele ensina. Então como é viver aqui? Eu quero falar algumas coisas. Primeiro, viver essa vida assim, consciente, é viver consciente do propósito da sua vida. Vamos falar juntos? Viver. Você está aí, né? Amém? Então vou falar de novo, eu quero ouvir você. Viver. É você dizer para você mesmo, eu viver consciente do propósito da minha vida. Por que estou aqui? Um escritor, historiador e professor escocês, Carlyle, escreveu o seguinte, um homem sem propósito é como um navio sem leme. E quantas pessoas você ouviu dizendo assim, que eles ouviu, leu, assistiu, dizendo assim, que ele tinha a melhor posição, prestígio, riquezas, poder, tudo que um homem pode desejar na vida, mas ele não via propósito em nada daquilo. Ele não via propósito na sua vida, e ele tenta encontrar algo, e você ouve de muitos que venderam tudo, deixaram tudo, tentaram encontrar um lugar, ou foram para outro país, ou foram para a praia, ou foram para uma cidade pequena, porque as suas vidas estavam vazias, apesar de terem tudo, mas eles não encontraram propósito nos seus corações, nas suas vidas, estavam vivendo, e apesar de ter tudo, não tinha nada. O que é maravilhoso para mim, quando nós olhamos para esse texto, Jesus chamando a minha atenção e a sua, dizendo assim, olha, com Jesus você tem leme, a sua vida você sabe para onde vai, você sabe por que está aqui, você sabe porque foi comprado por Jesus. Os versículos 12 e 13, Jesus dizendo assim, olha, de um rei que seleciona, ele fala de um rei que seleciona 10 dos seus melhores, ele confia nas mãos deles uma moeda de ouro dizendo, invistam, façam o melhor que vocês puderem até que eu volte. 10 pessoas, os seus 10 melhores. Olhe para a sua vida e a minha. Então, aplicando, em outras palavras, ele escolheu pessoas, como eu e você, chamou pessoas, ele confiou bens nas mãos dessas pessoas, e nesse caso, no nosso caso, são bens espirituais e outros bens, porque eu acredito que tudo que Deus confiou nas suas mãos são os bens dele, e o grande problema é exatamente isso, você vai ver, sua família é um bem, seus recursos financeiros são bem, seus relacionamentos são bem, sua vida emocional, sua vida física,
Sua vida espiritual é um bem que Ele confiou nas suas mãos. E Ele quer ver o que é que você faz com isso, o que nós fazemos. Eu não preciso dizer para você, tem muita gente que não entendendo o seu propósito, consegue borrar tudo isso, estragar tudo isso e perder o propósito. Mas aqui Ele diz assim, olha, chama esses, entrega capacidades a eles e diz assim, façam o melhor que vocês puderem com isso. Talvez você fale assim, olha, eu muitas vezes não vejo muito propósito na minha vida, eu nem entendo direito. Eu sei de muita gente que ainda está perguntando por que eu estou aqui. Eu não entendo a minha vida, porque isso acontece comigo, as pessoas não se entenderam. A grande diferença de Paulo é isso. Quando você vive com certeza, consciente, por que você está aqui, qual é o seu chamado, quem é você, então pode estar preso como ele estava, pode estar algemado como ele, decretado a sua morte, o seu coração está pegando fogo, porque ele está dizendo, eu sei porque eu estou aqui, eu não estou preso por qualquer coisa. Na verdade, eu sou livre por causa de Jesus. Mas eu vejo Jesus colocando propósito, então, na sua vida e na minha vida aqui. Através desse texto, eu vejo Ele chamando você para viver desafios diários. Você e eu somos desafiados diariamente. Por isso, prestar atenção. Com base naquele dia, eu vivo esse dia prestando atenção nos desafios. Eu vivo a minha vida e a sua, uma vida com perspectiva. Eu não sei onde vai dar o que eu estou fazendo, eu sei. É viver com responsabilidade, porque a gente também não pode viver de qualquer maneira, que você vai ver aquele rapaz, aquele homem, aquele administrador que não entendeu bem o propósito daquele senhor. E quando eu penso em propósito, o que Jesus fez por mim e por você, eu vejo Jesus falando assim, eu comprei você com a minha vida. Começa por aí. O que Ele fez? O que Ele nos deu? Ele nos deu nova vida. Ele deu a vida dele por mim. Ele falou assim, como eu dei a minha vida por vocês, vocês devem dar. Veja só como é com Jesus. Ele está dizendo, eu comprei você com a minha vida. O que Jesus fez mais? Ele falou, eu paguei a sua dívida. O homem estava tentando fazer de tudo para pagar a sua dívida com boas obras, e nem o sistema que Jesus criou, que Deus criou, no Velho Testamento para que o homem pudesse agradar a Deus, ele diz, ficou pior a situação. O homem, ao invés de agradar a Deus, a sua dívida ficou pior e muito mais, a dívida era maior ainda, então Jesus diz, eu paguei essa dívida. Você era escravo, eu te libertei. Agora você é meu. Ele diz mais ainda, eu transformei completamente a sua vida. De vida perdida, vida nas trevas, sem saber o que fazer, sem paz, sem alegria, sem sentido, sem razão. Ele falou, eu transformei a sua vida. Você é nova criatura, olha o propósito. Se eu levanto cada dia, você não precisa perguntar muita coisa. Cada dia é só dizer assim, puxa, sou amado por Jesus, só isso seria suficiente. Cada vez da minha oração, eu digo, agradecendo, Senhor, obrigado por me achar num lugar inachável. Né? Sei lá, um lugar, como é que você diria? Por me achar num lugar que não daria para me encontrar. O Senhor me encontrou. Por amar alguém que não merecia ser amado, o Senhor mesmo assim me encontrou. Então cada dia você e eu poderíamos levantar, obrigado por me amar assim. E é tão maravilhoso porque se fosse somente eu nesse mundo, mesmo assim Jesus viria morrer por mim. Essa é a grande questão. Jesus não morre pela humanidade no sentido de números, Ele morre pela humanidade, mas cada um tem um nome, Ele morre por você. Então Ele diz, transformei você numa nova criatura. Também Ele diz, eu te dei o meu poder. Ele diz, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar outro Consolador, vocês não vão ficar só. É interessante que nós pensamos em templo, Davi tentou construir um templo esplendoroso, majestoso para Deus. Ele diz, não, você não vai, você é um homem de muito sangue, mas seu filho vai construir. Então ele constrói aquela coisa tão linda naquela época, mas Jesus faz uma coisa tão poderosa, tão maravilhosa, que o templo de Salomão não pode chegar aos pés no templo que Jesus criou. Ele falou, eu não habito em templos feitos por mão de homens. E ele diz que habita agora, e é por isso que Jesus deu-nos o Espírito. Ele diz, eu habito, o seu corpo é o meu templo agora. Amém, irmãos? O seu corpo é o templo. Ele está dizendo assim, eu te dei o meu poder, que habita em você, que é o nosso conselheiro, que sabe tudo que passamos, que está sempre conosco. E ele vai mais ainda, eu te comissionei. Você agora é o meu discípulo. Assim como o Pai me enviou, eu falei, eu envio vocês com uma mensagem de esperança para o mundo, irmãos. Puxa vida, eu fico pensando, aquela pessoa que você encontra no seu trabalho chorando, que não souberam, que deram orientações erradas, porque as pessoas não sabem o que dizer, ou pessoas que fazem de conta que não está acontecendo nada, e de repente ouve assim,
tem alguém, o seu nome está lá na lista na minha igreja. Nós temos um quadro e o ano inteiro nós estamos orando, além de orar todos os dias para você, além de orar no grupo, nós oramos por você. Oramos por você na igreja todos os dias. Você nem sabe, mas o seu nome está lá escrito. Sabe, irmãos, eu até quero desafiar você, quando você vir para a igreja, venha um pouquinho mais cedo e, pelo amor de Deus, né? Vem mais cedo, tá? Certo? Vem no horário, vem bem antes, né? Planeja isso. Eu já percebi, se eu marcar 10, vocês vêm 10h15, se eu marcar 11, vocês vêm 11h15, se eu marcar meio-dia. Então vamos aprender, vamos nos curar disso, vamos viver do jeito de Jesus. Mas sabe o que mais me chamou a atenção? É que quando você chega perto do quadro, não agora porque estão as crianças, você vai ver nomes. Nomes. Que pessoas que Deus colocou peso no nosso coração e nós amamos. E nós começamos a falar para elas, essa é a nossa comissão, esse é o nosso propósito, essa é a nossa mensagem. Nós oramos, começamos primeiro falando com Deus, depois vamos até essas pessoas e dizendo assim, Deus quer ser o seu amigo. Quando Ele enviou Jesus, Ele está fazendo todo o esforço para reatar um relacionamento com você. Essa é a ideia. Então, pensando que nós temos uma vida com propósito, a nossa vida não é mais sem leme, tá? Jesus dá esse sentido para você e para mim. Ele diz, eu fiz todas essas coisas por você. Aí ele diz assim, eu fiz isso por você, agora faça o melhor com tudo isso que eu dei para você. Essa é a ideia. Eu estou indo, estou deixando meus discípulos. Jesus poderia fazer, como eu disse, Jesus poderia implantar quantas igrejas ele quisesse naquela época, irmãos. Jesus, no poder dele, sabedoria dele, ele não precisava fazer só 12 discípulos. Ele podia ir para o mundo inteiro, rapidinho, assim, né? Transportar-se, bom, agora eu quero ir para a Índia, não, agora eu vou para a China, agora eu vou para, né? Eu vou para a África, e Jesus fazendo, agora eu vou para o Japão, Coreia, Japão, Estados Unidos, Portugal, onde você quiser ir. Jesus podia ir, falou, cada lugar implantar uma igreja. O que Jesus fez foi o seguinte, capacitou pessoas, que é essa moeda de ouro, capacitou essas pessoas, transformou essas pessoas e falou assim, é vocês que eu quero que façam no meu nome. Amém, irmãos? Que privilégio. Amém, irmãos? É vocês que eu quero que vivam para mim e por mim. E que vocês agora sejam pequenos cristos, como eu sou Cristo, que vocês sejam pequenos cristos. Cristão é isso, seguidor de Jesus. E vão espalhar essa mensagem para todo mundo, a mensagem do Evangelho do Jesus Cristo, que veio a esse mundo, o Filho de Deus, que morreu pelos nossos pecados, que pagou os nossos pecados e nos ressuscitou para uma nova vida. Essa é a nossa mensagem. Então ele diz, o que você faz com isso? O que nós fazemos? Então, vejam, Jesus dizendo assim, vejam o que vocês conseguem ganhar com o que dei a vocês até que eu volte. Você ouve isto? Vejam o que vocês conseguem ganhar com aquilo que eu dei a vocês até que eu volte. Então o propósito de Jesus para você e para mim é que nós toquemos as pessoas com o amor de Jesus para que elas sejam transformadas. Viver cada dia em função daquele dia é também viver consciente das possibilidades. Se eu vivo consciente do propósito, a minha vida tem sentido agora, eu vivo para Deus, fui comprado por Ele, e o meu propósito é tocar as vidas como Jesus me tocou, viver consciente das possibilidades. Eu estava pensando aqui, 10 por 1 é fé extravagante. Vai acreditar assim, não sei aonde, não é verdade, Júnior? Pegar uma empresa e fazer, dar tudo isso. É isso que ele está dizendo. Né, Luiz? Os desafios lá, não é? E ver a mão de Deus, 10 por 1. Com um só, transformei em outros 10. Isso é fé extravagante. Fé grande para mim é 5 por 1. Mas um problema sério, incredulidade, 0 por 1. Eu tenho 1 e não fiz nada com isso. Incredulidade. Os versículos, e você vai acompanhar, depois vai ver na sua casa, quero que leia lá, se você tem a Bíblia, por isso que eu quero que você traga e deixe aberto, versículos 16, o 18 e o 20 a 21, mostra o seguinte, houve aquele que acreditou que ele poderia fazer o impossível, e ele foi lá e fez, e conseguiu um resultado de 10 vezes a mais do que aquilo que ele recebeu. Eu falei, eu creio que é possível. Eu creio que o impossível Deus faz, então eu vou lutar aqui e dar o meu melhor. E ele conseguiu isso. Houve um que acreditou que poderia fazer o inacreditável. Eu falei assim, não, eu vou conseguir. E foi lá e o resultado foi 5 vezes mais. Mas houve o outro que recebeu exatamente o que os outros receberam. Não havia diferença nenhuma. Todos dizem que receberam
uma moeda de ouro. Ele não entendeu o propósito da sua vida. Muito menos ele entendeu o presente e a oportunidade que ele recebeu. E quanta gente está vivendo sua vida assim. Diz que tem gente que vive reclamando dos espinhos, chorando por causa dos espinhos na rosa. E diz que tem aquelas pessoas que agradecem pela rosa do espinho. Esse espinheiro deu rosa, que lindo. Tem gente, rosa com espinho. Ele falou, não, espinho deu rosa. Quantas pessoas vivem assim, lamentando da vida, não aproveitando? Os recursos são os mesmos, o amor de Deus é o mesmo, a capacidade de Deus é o mesmo, o projeto é o mesmo para a vida, mas ele está lá, não percebendo a oportunidade, o presente que Deus deu, e deixa a sua vida passar. Ele fez o impensável, porque o impensável é você conseguir perder aquilo que te deu. Interessante, que ele estava tão cego, e isso me chamou a atenção, ele estava tão cego, que ele não conseguiu ver a possibilidade que havia diante dele. E a possibilidade que ele tinha, olha, não tinha esforço, não exigia estratégia nenhuma, era só pegar o seguinte, vai lá, o Tonhão, vai para o banco, deposita, só esse o esforço é esse, deposita lá, deixa lá, não tem estratégia, não tem esforço, deixa lá, e quando terminar o senhor voltar, já que ele é tudo isso, você entrega pelo menos com, que seja um pequeno rendimento, mas você fez. Sem esforço, sem estratégia. Aí é o cúmulo da preguiça. Mas ele estava tão mal, tão cego, que nem isto, que não precisava de nada, que estava escrito, era só correr, ele sabia que tinha bancos. Não, diz que ele enrolou num pano. Outro texto diz que ele enterrou para o dia que o Senhor voltasse. Reise, que é um escritor, pintor, um alemão e filho de pais missionários protestantes que serviram na Índia, ele escreveu o seguinte, leia comigo, nada, vamos juntos? Nada lhe posso dar que já não exista em você mesmo. Não posso abrir-lhe outro mundo de imagens, além daquele que há em sua própria alma, a não ser a oportunidade, o impulso, a chave, e eu ajudarei a tornar-se visível o seu próprio mundo, e isso é tudo. Eu acho interessante que Jesus pode entrar na sua vida e na minha vida, e por isso acontece com muitas pessoas de eles travarem, pararem, e talvez você esteja vivendo assim, porque ele diz assim, há umas imagens, há uma visão da vida e do próprio Jesus e da vida espiritual que você tem, que você pode ter, que ele diz assim, o que eu posso fazer é dar a oportunidade, um impulso, a chave, que é o Jesus faz, mas o restante é com você. E muitas vezes por causa dessa imagem que se tem, essa visão que se tem das coisas espirituais, visão de Deus, visão da vida, o que nós fazemos é enterrar. Enterrar, eu falo, então eu não posso fazer nada mais com isso. A não ser se você entender que você precisa mudar isso dentro do seu coração. Jesus nos dá, quando ele diz assim, quando eu capacitei você, quando Jesus entrou na sua vida e na minha vida, ele diz, eu estou te dando uma oportunidade, eu estou te dando um impulso, eu estou te dando uma chave. Sabe qual é a minha pergunta? Se você para avaliar sua vida espiritual, mas a sua vida como um todo, o que você diz? O que há dentro da sua alma? Você acredita que pode fazer o impossível? Na vida como um todo? Impossível no seu casamento, impossível nas suas finanças, impossível nos seus projetos, nos seus negócios, seus relacionamentos, no seu casamento. Você acredita que pode fazer o impossível? 10 vezes mais? Você acredita que pode fazer o inacreditável 5 vezes mais? Ou você é o incrédulo que faz o impensável? Seria, diante de qualquer investidor, eu falei, é impensável, não dá para acreditar que o cara fez isso. Mas sim, ele enterrou, perdeu. Então, na verdade, o que nós fazemos é jogar a moeda de ouro, jogar fora a moeda de ouro da possibilidade, daquilo que Deus deu para nós. Que imagens são essas? São de que não há impossíveis. Isso é o coração de Jesus e o projeto de Jesus. Não há impossíveis para o que Deus planejou fazer através da sua vida. Essa é a verdade. Você ouviu? A imagem que Jesus quer que você tenha no seu coração, por isso ele recria você, recria a imagem, é que você acredita, não há impossíveis.
Nós vemos Deus, nós temos visto. O primeiro impossível foi Ele mudar o seu coração e o meu. Quantas pessoas estão tentando mudar as suas vidas? Quantas pessoas estão tentando ficar melhor para depois chegar para Deus? E não, isso realmente é impossível. Não podem, não vai dar. Mas Ele entra no nosso coração e diz, eu posso mudar você completamente. Mudar completamente. Ou você tem essa imagem, e você vive assim com essa imagem, que é o que Deus quer, ou você tem a imagem do medo, da incapacidade, que te paralisam, e paralisam exatamente diante das possibilidades de Deus. Essa é a grande questão. Parece que o maior problema, porque Deus é tudo, Ele pode todas as coisas, e Ele fez tudo por você. Ele diz, tenho vida abundante, mas dentro de nós, o nosso medo, a nossa falta de confiança, a nossa falta de entrega, nos paralisam, nos incapacitam, e nós, como aquele rapaz, não conseguimos fazer nem o mínimo do mínimo do mínimo, que nem precisava esforço, era só ir ao banco, levar e deixar lá. Aí minha pergunta para você é, que tipo de espiritualidade você tem construído ao longo da sua vida com os bens que Jesus conquistou e disse, essas coisas são suas? Irmãos, para eu pregar para vocês, para eu estar aqui, eu faço essa avaliação todas as vezes. Todos os dias, é por isso que a vida cristã é um relacionamento com Jesus. Porque você não pode voltar na minha sala, conversar comigo a próxima semana e ouvir as mesmas coisas, a menos que você esteja fazendo as mesmas coisas. Mas você tem que me encontrar num estágio diferente. Você tem que me ouvir e perceber na minha vida que eu estou, é a água viva de Cristo jorrando do meu coração e não estou contando coisas de 10 mil anos atrás, não é? Então, Jesus nos transformou, Jesus conquistou você e Ele espera que você viva uma espiritualidade assim tão comprometida, entendendo o propósito e as possibilidades que Ele abre diante de você, todos os dias. Mas muitos têm preferido viver uma vida rasa cristã. Muitos têm preferido viver uma vida cristã morna. Está bem assim, está legal assim, eu não preciso mais. Mas aleluia, e graças a Deus, porque existem aqueles, como nós vimos aqui, e para mim o que é maravilhoso, porque Jesus, Ele deu 2, de 10 Ele deu 2 positivos e 1 negativo. Eu imagino, e espero que seja dos 10, seja realmente o único negativo, e que a maioria, os demais lá, os outros 6, que seriam 10 ao todo, os outros 9, na verdade, ou melhor, os outros 7, que eles sejam, que todos sejam positivos, porque a ideia é essa, muito mais positivo. E para mim a alegria é isso. Na vida abundante de Jesus, tem muito mais daqueles que decidiram, que querem muito mais, que querem viver a vida plena, que querem viver a vida cheia do Espírito, que estão buscando cada dia viver essa vida totalmente controlada por Ele, para experimentar o melhor que Ele tem para as suas vidas. São os que dizem assim, eu não me conformo com a vida que eu estou vivendo. Eu não me conformo, sei somente isso. Eu quero muito mais de Deus para mim. Quem é você? Olha aqui para mim e pergunte. E eu quero perguntar, quem é você? Desses, quem é você? Na sua vida espiritual. E em tudo aquilo que Deus confiou nas suas mãos. Eu queria resumir esse segundo ponto dizendo assim, viver consciente das possibilidades é ter uma fé extravagante que acredita que o que Deus confiou em nossas mãos pode ser transformado em muito, muito e muito mais. Amém, irmãos? Eu vou repetir. Viver consciente das possibilidades é ter uma fé extravagante que acredita que o que Deus confiou em nossas mãos pode ser transformado em muito e muito e muito mais. Amém? Significa que com as capacidades que Deus me deu, se eu sou um pastor, eu devo formar o maior número de pastores que eu puder, não por obrigação, mas porque posso, porque Ele me capacitou, e é assim que deve ser. E discípulos de Jesus, e líderes para Jesus, ganhar pessoas para Jesus, é isso, essa é a ideia com que Ele me deu. Mas também fazer isso com o meu casamento, fazer isso com a minha família, fazer isso com as minhas finanças, com tudo, fazer o melhor. Por último, viver cada dia em função daquele dia. Então, se é viver ali, viver com propósito, agora é viver consciente da recompensa. Vamos falar juntos? Viver. Jesus é maravilhoso por isso. Os versículos aqui 16 a 27, você pode ver, ele está falando então de 3 oportunidades. 2 oportunidades geraram recompensa.
e tem uma que gerou punição. Duas geraram recompensa e uma gerou punição. Para mim, retratam a diferença, esses versículos retratam a diferença de resultado entre perder e aproveitar as oportunidades. Agora é interessante que os servos, eles não sabiam o que significava receber uma moeda de ouro. Bom, ele vai, e tem muito disso, né? Você já ouviu assim, o patrão sai, diz que a turma faz a festa, não é assim? Mas o gato sai e os ratos fazem a festa, você já ouviu isso? Parece que essa ideia que nós temos sobre Jesus também, sobre Deus. Jesus foi, ele não vem na sua casa com plaquinha, dando vermelho, né? Mostrando para você estar errado. Não, ele tem o Espírito Santo na sua vida te alertando, mas ele não vem, ele não fica te ameaçando. Aí nós vamos vivendo a vida como se ele não viesse, como se ele não fosse voltar. Vivemos a nossa vida como se podemos jogar fora isso e a gente não vai prestar contas. Mas diz, eu vou voltar. Vocês vão prestar contas. O que vocês estão fazendo? Então, aproveita as oportunidades. E o interessante é que eles não sabiam que ele confiar uma moeda significava muito mais do que uma moeda só para eles. Ele falou assim, eu confio isso nas suas mãos, vão, mas diz o texto que era um teste para ver como é que eles iam se sair. E eles saíram bem, alguns saíram bem, e outros não. Teste para ver, será que eles são confiáveis? Essa é a grande questão. Um dos comentaristas da editora Esperança escreveu assim, na pequena quantia que entregou aos servos, e na atividade comum de que ele os incumbiu, acho que me chama a atenção. O dinheiro não era muito, né? Era algo que ele podia, não ia fazer, não dar nenhum prejuízo se perdessem, mas havia muitas possibilidades com isso. A tarefa era comum, vão lá, pega e você faz render a coisa que eles poderiam fazer. Então ele incumbiu disso, e disse que era para testar a sua fidelidade e adequação para a administração como funcionários do seu futuro reino. Ele não estava indo para ser coroado rei. Então ele falou, vou dar essas moedas, não disse porque deu, quando voltar eu vou ver o que aconteceu. 2 foram confiáveis, ele disse. E eles deram o melhor que eles podiam, e a sua recompensa foi assim, para cada moeda ganha uma cidade para administrar. Você ouviu isso? Coisa maravilhosa. Cada moeda que você ganhou, você conquistou o direito de dominar, de administrar uma cidade. Então o primeiro teve 10 cidades debaixo dele, naquele reino. O segundo, para cada moeda que ele ganhou 5 moedas a mais. Ele falou, uma cidade para cada moeda, 5 cidades para vocês. Só que quando ele chega para aquele que diz, eu enterrei, você é mau e ruim, ele diz assim, pega essa moeda dele. E veja para que ele deu, não deu para quem tinha 5. Você ouviu? Ele falou assim, Senhor, mas o Senhor vai dar para quem tem mais? Parece que a ideia é assim, dá para aquele que tem menos. Assim acrescenta. Ele falou, não é assim. Dá para aquele que já demonstrou que ele tem fé extravagante, que ele é capaz, porque o que ele vai fazer com uma moeda, ele fez 10, mas essa moeda vai fazer mais 10. Essa é a ideia. Então ele está dizendo assim, até aquilo que é confiado naquele que não é fiel, até aquele pouco que ele tem é tirado das suas mãos e dado para aquele que realmente pode fazer, porque Deus não é irresponsável. Por que ele vai confiar bens nas mãos daqueles que enterram? Então, na verdade, irmãos, quando olho para esse texto e para esse ponto, cada coisa na sua vida é uma oportunidade que Deus está dando. Cada coisa que acontece na sua vida. Aqui nós estamos num estágio. No estágio de, diz que 70 anos, porque diz que o que passar disso é canseiro, enfado, mas os nossos dias é maravilhoso, nós estamos vendo gente viver muito mais que isso, e não estão nem cansados, nem tão enfadados assim, graças a Deus por isso. Mas a média era essa. Então essa é a média de vida, 70 anos. E ele está dizendo assim, eu vim, salvei vocês, confiei nas mãos de vocês uma tarefa, eu vou voltar, e quando eu voltar eu quero saber o que vocês fizeram com elas. E ele está dizendo, cada dia, cada coisa que você vive, a Bíblia diz que tudo cumpre propósito, tudo que você vive, coisas que você não imagina, há um teste de Deus sendo provado, você sendo provado para ver se você realmente é confiável. E ele diz assim, quem é fiel no pouco, sobre o muito eu colocarei. Amém? Apocalipse 22, 11 e 12, leia comigo, diz assim, continue o injusto a praticar injustiça, continue o imundo na imundícia, continue o justo a praticar justiça, e continue o santo a santificar-se. Eis que venho em breve,
e a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Minha pergunta a você é: quem é você à luz desse texto? O que você está fazendo? O que você pretende continuar fazendo? Ou o que você vai fazer daqui em diante? Meu resumo nesse ponto é: viver consciente da recompensa é viver sabendo que cada tarefa e habilidade que Deus confia em nossas mãos fazem parte de um plano maior. Se sairmos bem, Ele confiará muito mais. Queria que você tomasse essa decisão, ouça isso. Conclua assim: toma a decisão desse dia de aprofundar na sua caminhada com Jesus. Então procura aprofundar, procura amar a Bíblia, ter tempo para Deus. Também peça que Jesus te ensine a viver em função daquele dia. O problema é quando eu acho que eu tenho muitos dias. O que está adiante, aquele dia é quando eu vou me encontrar face a face com Jesus. Isso é o que preciso. Peça também que Ele abra os seus olhos para ver oportunidades. Quantas oportunidades estão diante de você? Com vizinhos, com amigos, de servir a Deus. E aí você fica fazendo nhenhenhen, brincando, deixando passar, talvez ressentido, brigando, deixando de crescer naquilo que Deus deu para as suas mãos. Por último, viva uma vida tão comprometida com Jesus, para que você possa ouvir dele: servo bom e fiel. Você ouviu isso? Viva uma vida de obediência e comprometido com Jesus, para que você possa ouvir dele: servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu vou recompensar você com muito e muito.